Olá, queridos alunos, turmas, nono A e nono B, aí da Escola José Pinheiro Sales. Estamos retornando novamente, e eu queria desejar um feliz retorno para todos, para vocês, para a escola também, os profissionais, nós educadores. E desde já também quero parabenizar vocês, Hoje é um dia especial, hoje é o Dia do Estudante. Então que esse dia ele possa se perpetuar e que a meta de vocês seja uma meta de sucesso, de aprendizagem, certo? Para a nossa aula de hoje, vamos ficar esperto. Nosso conteúdo ele é um conteúdo que ele está muito atrelado também ao conteúdo do ensino médio, sobre átomos, elementos químicos, então nós precisamos ter uma atenção especial, certo? Vou passar aqui algumas dicas para vocês, lógico, é bem resumido, então vocês vão precisar fazer uma leitura atenciosa no livro didático, Nosso conteúdo vai ser elementos químicos, certo? Lá na atividade de vocês, eu coloquei a página tudo direitinho lá no livro, Então, vocês fiquem atentos para fazer a leitura e para resolver as questões. Lembrando, que vocês não vão precisar copiar as questões. Como já tem no livro, vocês vão apenas responder. Vão fazer a leitura e vão responder. Elementos químicos. Os elementos químicos já faz um bom tempo que nós temos, na química, essa questão desse diagnóstico desses elementos. Na verdade, tudo que nós temos no planeta Terra, ele vem da junção desses elementos. E esses elementos químicos vêm da junção também dos átomos, Eu até coloquei aqui a palavra átomos, só relembrando que átomos são pequenas partículas, Quem lembra lá no início das nossas aulas, antes das aulas remotas, nós até fizemos um modelo atômico que nós estudamos, Vou colocar aqui para vocês. Só relembrar aqui o modelo, aquele modelozinho clássico, Nós temos o quê? Nós temos o núcleo. Dentro desse núcleo nós temos duas partículas, nêutrons e prótons. Só para relembrar, prótons são as cargas positivas e os nêutrons as cargas negativas. E ao redor nós temos um orbital. Esse orbital, ele tem uma certa movimentação e aqui nele nós vamos ter o que nós chamamos de elétrons, que são as cargas negativas do átomo, E aí dessa forma o que acontece? Nós temos uma certa neutralidade e os átomos eles conseguem se manter estáveis por conta de que no orbital tem a carga negativa e aqui no núcleo tem a carga positiva, ok? Então, a representação que nós temos, para facilitar nossos estudos, é que esses átomos se agrupam formando os elementos químicos. Cada elemento químico ele tem alguns valores, para você poder trabalhar aqui, certo? Eu representei aqui um elemento por X, um elemento químico qualquer. Na verdade, nós temos mais de 100 elementos químicos formando a nossa tabela periódica. Mas aqui o nosso exemplo é o X, elemento químico qualquer. O elemento químico, ele tem duas numerações básicas, dois valores. Ele tem o que a gente chama de número atômico. O número atômico ele fica aqui abaixo, representado pela letra Z maiúscula. Esse número atômico é o que vai identificar, é como se fosse um nome, é como se fosse uma identidade, para esse elemento químico. Mas também nós precisamos identificar nesse elemento químico um valor de massa. Esse valor de massa eu vou representar pela letra A maiúscula, certo? Professora, qual a origem desses elementos químicos, Os nomes? Bem, a origem vem dos povos antigos, romanos, gregos, cada um na sua linguagem, não é isso? Mas, enfim, o que nós precisamos para a nossa aula, O que a gente precisa adquirir de conteúdos? É saber esses valores, Por exemplo, a questão aqui do número de massa, onde é que você vai encontrar massa, No elemento químico, ou seja, nos átomos, no núcleo. Então, você pega esse A, é igual a P mais N. Somando o que você tem no núcleo, você automaticamente já obtém essa massa. É bem simples. E o número atômico, geralmente, ele vai vir aqui, certo? Agora, o interessante desse número atômico, a questão ela vai trazer as dicas, Como, por exemplo, ela vai trazer o seguinte, que Z
é igual a P. Então, a minha mesma quantidade de número atômico vai ser a mesma quantidade de prótons lá no núcleo. Então, meu número atômico, o valor dele é o mesmo de prótons. E também vai ser a mesma quantidade de elétrons. Então, fica bem fácil de identificar, certo? Outro detalhe, né, que tem lá no nosso livro, quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão perceber. Os elementos químicos, eles têm algumas características, alguns são semelhantes em alguns valores, né? Por exemplo, nós podemos chamar alguns elementos químicos de isótopos, ou seja, isótopos vão ser aqueles elementos em que eles têm o mesmo número atômico. Então, quando o elemento tem o mesmo número atômico, ou seja, aqui de prótons, eu posso classificar, né, chamar, denominado de isótopos. Os elementos químicos, como é que eu posso dizer assim para vocês? Eles podem fazer ligações químicas, né? Em outra aula que a gente vai ver. Mas, adiantando, quando eles fazem essa questão dessas ligações, né? Que na verdade é da natureza do elemento químico mesmo, nós podemos classificá-los, por exemplo, de íons. Tem vários tipos de ligações, basicamente nós temos três. Nós temos a metálica, nós temos a covalente e nós temos a iônica, né? A iônica, o que vai acontecer? É aquele momento em que você tem a junção de dois elementos químicos, um vai ter tendência a ceder elétrons e o outro vai ter tendência a ganhar elétrons, tudo isso para se estabilizar, certo? Quando isso acontece, aí eu tenho essas denominações, esses nomes, né? Primeiro, eu chamo a minha partícula ali como um todo de íon. Íon denomina-se, quer dizer que está carregado de energia. Então, aquele que teve a tendência de doar, né, de perder, ele vai ser denominado de ânion. E o outro que teve a tendência, né, de ganhar, de receber, ele é denominado de cátion. Todos os dois, como estão carregados de energia, eu chamo os dois, tanto o ânion como o cátion, de íons, né? Como estão carregados de energia, eles recebem um sinal. Quando o indivíduo aqui perde, o elemento perde, fica positivo. Quando ganha, negativo. Aí tem uma questãozinha aqui, modelo. Essa questão vai estar lá na nossa atividade, né? Vamos aproveitar para a gente pegar aí o ritmo. Diz o seguinte, ó, indica a quantidade de elétrons em um átomo que apresenta 15 prótons e 16 nêutrons, né? Primeira coisa que você vai fazer para responder, você vai observar os dados da questão. E a minha questão me diz o seguinte, que eu tenho 15 prótons e eu vou ter 16 nêutrons, não é isso? Então, indica a quantidade de elétrons. Quero descobrir a quantidade de elétrons aqui no meu átomo. Muito bem, olha como tá fácil, né? Você vai só dar uma olhadinha aqui, eu até já tinha colocado aqui esses dados, ó, super importante, não pode esquecer. Onde o meu número atômico é o mesmo valor de prótons, o mesmo valor de elétrons. Se é tudo igual e eu quero descobrir os elétrons, eu sei que prótons é o valor 15. Então, automaticamente, eu também vou ter 15 elétrons. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido aqui alguma coisa. Vamos ficar nos comunicando, né? Aí nos grupos, né? Nas redes sociais. E até a próxima.